Bom dia! Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Fuja é o tema dessa semana. Fuja da ira de Deus. Fuja da prostituição e das paixões da adolescência. Fuja da idolatria. E hoje o tema não é diferente de mais uma coisa que a Bíblia nos manda fugir. E eu vou ler primeiro a Bíblia e vocês vão tirar a conclusão comigo do que nós devemos fugir. Paulo, quando estava se despedindo lá na igreja de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 20, versículo 29, diz assim, Paulo falando para a igreja: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. De que nós devemos fugir? Nós devemos fugir de falsos pastores. Sim, tem muita gente por aí enganando, fazendo-se pastor de ovelhas e não são nada. São lobos ferozes tentando enganar o rebanho. Mas aí você me pergunta assim, como podemos saber se são falsos pastores? Vamos para a Bíblia. Por isso que eu falo que a Bíblia é linda. Tem tudo que a gente precisa. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Que o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento. Lá em 1ª Carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4, diz assim, Paulo mais uma vez falando sobre isso, agora para a igreja de Corinto. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Qual é a preocupação de Paulo aqui? É que os crentes daquela igreja, os coríntios, da igreja de Corinto, aceitassem com facilidade esses falsos pastores. E quem são os falsos pastores? São aqueles que não pregam o evangelho. São aqueles que não pregam Jesus que nós conhecemos. São aqueles que distorcem a escritura ao seu belo prazer. Esses são os falsos pastores. E a Bíblia diz que nós devemos fugir deles. Lá, continuando em 2 Coríntios 11, versículos 13 e 14, diz assim, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Fuja dos falsos pastores. O verdadeiro pastor é aquele que prega a vontade de Deus. O verdadeiro pastor é aquele que prega o evangelho genuíno, a Bíblia, sem distorção, sem ser o que as pessoas querem ouvir, mas sim o que Deus quer falar. Esses são os verdadeiros pastores. Cabe a mim, cabe a você observar e não aceitar um evangelho que seja diferente à palavra de Deus. Uma palavra humana que seja diferente à palavra de Deus. Uma vontade humana, né? Desejos humanos, encher um lugar com as palavras que as pessoas querem ouvir, que não sejam a palavra de Deus. Eu sou a pastora Rejane Araújo e hoje é um ótimo dia de começar a ler a Bíblia e entender
a palavra de Deus, para que você possa discernir o verdadeiro do falso. Fuja dos falsos pastores. Um grande beijo.